Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um mês da nossa série, nosso podcast Valor Sustentável. Neste episódio, nós vamos falar um pouco sobre modelos econômicos, sistemas econômicos voltados ou com um olhar para a sustentabilidade. Olá, Rogério. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ficamos felizes de tê-los novamente, para falar em mais um mês da nossa série. Então, nós estamos vendo um movimento, nós estamos percebendo um movimento em relação ao modelo econômico tradicional. Empresas, CEOs, governos estão olhando para o conceito de sustentabilidade inserido no modelo econômico mesmo, no sistema econômico, para adaptar, vamos dizer assim, esse modelo econômico. Então, hoje nós queremos tratar desse tema, que é o capitalismo de stakeholders. Iniciando aí uma abordagem um pouco resumida, um pouco ampla do que seria o sistema econômico do capitalismo, dos benefícios desse sistema econômico, e aí se voltando para essa adaptação para o capitalismo de stakeholders como um novo modelo econômico e como uma alternativa para as situações, para as dificuldades e para o que a gente está vivenciando de problemas climáticos, de problemas sociais que possam ser resolvidos aí ou minimizados por esse novo modelo econômico. Exatamente. Então, a gente vem falando de modelos econômicos, como a André bem comentou, e atualmente a gente está inserido no capitalismo somente, né? O capitalismo por si só, que ele é um modelo, é um sistema, é uma forma que a predominância dele é buscar lucro, né? As empresas existem para gerar lucro, acumular riqueza, acumular capital e atender as demandas, as necessidades, né? Do mundo como um todo. E isso como foco na maioria dos países, né? Não vamos generalizar, existem outros modelos econômicos, mas na maior parte dos países esse é o olhar, né? Esse é o formato de atuação. Exatamente, né? Não é uma particularidade do Brasil, por exemplo, né? Sim. Isso é mundialmente. Então, ele funciona para estimular todo o mercado em si, para atender as necessidades globais, né? Por isso que ele colocou que praticamente mundial todos, né? E atender toda essa necessidade sem muita preocupação também, para se vai atingir o meio ambiente, se vai auxiliar a resolver, solucionar algum problema social. Ele está ali para atender a necessidade e pronto mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Se diz então que ele é excelente, muito bom, ótimo para gerar crescimento, né? Movimentar a economia e gerar crescimento. Até alguns dados mais técnicos, números, né, para facilitar um pouco o entendimento. A gente pode falar que entre os anos de 1820 até 2000, a população mundial ela cresceu 5 vezes, enquanto que o PIB nesse mesmo período aumentou 55 vezes. Então, é uma distância bem considerável, né, entre um valor e outro, né? E além disso, o comércio, né, a movimentação, o volume de negócios entre 1950 e 2010 cresceu 32 vezes, enquanto que o PIB passou de 5,5% para 21%. Então se percebe o quanto o capitalismo mudou, movimentou esses números no decorrer do tempo, né? E quanto gerou riqueza como consequência. Sim. Mesmo, porque essa comercialização, essa globalização, e a gente ouviu muito nos anos 2000, talvez, o conceito de globalização, que os mercados se globalizaram. Hoje, para nós, é normal, né? Eu fazer negócio com uma empresa lá da China, da Europa,
nós vemos o Brasil e diversas empresas em todas as regiões do país que têm esse vínculo de comércio exterior, que dependem, inclusive, de matéria-prima de outros países. Então, esse capitalismo, esse modelo econômico, ele realmente existe em todos os países, buscando essa geração de riqueza, esse crescimento como um todo. Porém, como o Rogério muito bem colocou, sem olhar se nós teremos recursos naturais ou por quanto tempo esses recursos naturais ainda estarão disponíveis para suprir esse crescimento, sabendo-se que os recursos naturais são finitos, e sem olhar para diversos aspectos sociais em relação à cadeia, ao sistema como um todo. E eu acho que a pandemia, a crise do Covid, ela abriu os olhos, talvez, para diversas outras crises que possam surgir no decorrer dos próximos anos. Não que a gente está prevendo aí, mas existem vários estudos que indicam que indicam uma perspectiva de crise climática como uma próxima crise, além de outras que possam surgir. Então, cada vez a gente vai estar mais suscetível a esses desafios, vamos assim tratar, que são consequência da globalização, que são consequência do formato de atuação que nós temos hoje. Claro, né, que também anos passados, não houveram crises, né? Só foram tratadas, interpretadas de forma diferente, né? Às vezes somente com o olhar do capitalismo, né? Nessa questão de resolver esse problema, sem essa outra preocupação. Só ressaltar que a gente não está dizendo que não teve crises anteriormente, né? Não, com certeza não, mas eu acho que a crise do Covid e todos esses chamados para as mudanças climáticas, para as questões sociais, tem feito o capitalismo repensar os valores. Ligou o sinal de alerta, né? Ligou o sinal de alerta, exatamente. E eu vou até pedir para vocês nos chamarem nas redes sociais, nós vamos postar o chamado desse podcast. Tem um documentário que a gente viu sobre as questões das mudanças climáticas. Em qual nível nós estamos, se nós já atingimos o nosso ponto máximo em relação a vários aspectos. Um documentário bem interessante para a gente olhar para a gente sentir esse sinal de alerta mais fortemente ainda. Então, eu vou colocar lá, vamos colocar, né, no nosso chamado para o podcast o nome desse documentário, porque eu acabo não me lembro. Não lembro, já chama a atenção, mas não me lembro exatamente o nome dele. Mas então, o modelo econômico, ou esse cenário, está fazendo com que o capitalismo, o modelo econômico do capitalismo, talvez reflita e olhe para outros aspectos, que são os aspectos sociais, ambientais, todo o sistema como na sua amplitude, olhando os recursos naturais com o seu recursos naturais, por eles serem infinitos, como a gente diz. E esse conceito do capitalismo de stakeholders, ele foi trazido muito fortemente também no Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2020. Ele tem como precursor desse conceito, como idealizador desse conceito, Klaus Schwab. E Klaus Schwab também reforçou a necessidade de se rever os valores do capitalismo de stakeholders no Fórum Econômico Mundial. Ele diz: estamos testemunhando uma mudança de mentalidade da maximização do lucro de curto prazo para um mundo que é muito mais caracterizado pela responsabilidade dos stakeholders. Então, olhando para todo o sistema. E aí, nesse conceito que o Klaus Schwab trouxe do capitalismo de stakeholders, ele se apresenta como uma alternativa para o crescimento econômico mundial, ou seja, para mantermos o crescimento econômico, talvez não a níveis que a gente viu nos últimos anos,
mas a níveis que sejam sustentáveis a longo prazo, em que as empresas busquem a criação de valor, em que o governo, enfim, a gente fala aqui empresas, mas todos os órgãos, todas as entidades busquem a geração de valor a longo prazo, considerando a necessidade de todas as partes. E aí, quando a gente fala de considerando as necessidades de todas as partes, está incluso empresas, clientes, fornecedores, governo, o próprio meio ambiente, que é uma parte, a comunidade, todo o sistema envolvido nesse aparato de negócio, né? Em resumo, você não fica fora ninguém, né? Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade e contribuição também. E para que o capitalismo de stakeholders que eu comentava possa ir adiante, né? Os especialistas relatam ou trazem que é embasado em 5 princípios. Então, um deles está relacionado com a organização, a empresa em si, que ela precisa ter um propósito, né? Esse propósito, ele precisa ser claro, bem transparente, né? Tem que estar, como que eu posso dizer assim, explícito a todos, né? Da empresa, e para que de fato ele seja praticado, né? Não adianta eu ter um propósito só para ter, né? E não colocar ele em prática, não observar, não seguir, não buscar atingir aquele propósito, né? E isso, independente se é para o stakeholder interno, externo, tem que estar claro para todos. Todos precisam saber o meu propósito, por que ele está ali. E ele vai interferir ou vai fazer parte da tomada de todas as decisões. Precisa estar ali e eu preciso incorporar ele, praticar, adequar ele em todos os meus processos internos também. Isso aí vai permear toda a minha empresa, né? Vai chegar até o nível mais básico que eu tenho lá internamente. E também na parte de inovação, desenvolver novos produtos, novos serviços, né? Também eu tenho que lembrar disso. Né? O propósito é um conceito um pouco forte, né? Porque justamente quando se fala em propósito, quando a gente olha para a nossa vida, é o propósito de vida, então é o porquê de existir. E aí, o porquê de existir não pode para as empresas, não é que não pode, mas não vai engajar os stakeholders se o porquê de existir seja apenas gerar lucro, né? Então, o propósito ele tem que ser algo a mais mesmo. Outro princípio é a questão dos líderes, de construir, de desenvolver líderes com um olhar sistêmico, que contribuam na expansão do propósito e que realmente apliquem esse propósito, esse legado para gerar valor a todos os envolvidos. E continuando então com os princípios, esse olhar sistêmico que ela colocou é bem interessante, né? O líder, então, por isso que ele já diz líder, não é um gestor, por exemplo, né? O líder é a pessoa que dá o exemplo também, né? Então ele tem essa preocupação. E a empresa ela precisa criar, ou desenvolver, ou ter uma cultura também responsável com relação a isso, né? Ao capitalismo de stakeholders. E é onde ela vai perpetuar a intenção do líder, né? A instrução que ele tem de desenvolver ali a organização que criou o propósito e fazer com que os stakeholders também percebam isso, né? Todos eles percebam isso, que ele é uma ação para ter um benefício maior lá na frente, né? Para que isso realmente gere benefício, gere vantagem competitiva e tudo mais. Né? Tudo isso atrelado a um olhar sistêmico, visualizando ou buscando a interdependência que a gente fala de todo o sistema. Interdependência é ligar todos os interessados, então não simplesmente puxar a cordinha lá para a geração de lucro da minha empresa, mas sim, a gente fala muito no cenário de negociação, de negociações ganha-ganha, de negociação ganha-perde, e quando se fala de capitalismo de stakeholders,
A gente diz que são 6 ganhas, né? Ganha, 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 ganha. Em que todos os interessados, em que toda a cadeia tenha tem seus benefícios, né? Em que exista uma interdependência do sistema, que todo ele esteja ligado e que, de fato, haja inovação, haja um processo mais eficiente em todas as cadeias, né? Em todos os envolvidos. E para que esse 6 ganhe que a André comentou, né? Então, é importante que a empresa perceba que não existe uma única forma de gerar lucro, né? Não é só financeiramente que é o combustível que move ela, né? Então, a parte de sistemas sociais, culturais, de ambiente, espirituais, tecnológicos, tem uma infinidade deles, que isso também vai contribuir, vai ser aquele gás a mais que a empresa precisa, que o colaborador precisa, para gerar resultados melhores e constantemente, né? Então, a partir do momento que eu tenho isso tudo alinhado, esses valores que a gente pode dizer que não são financeiros, vão ser aquele combustível a mais que eu preciso. E isso vai me refletir financeiramente, porque eu vou conseguir vender mais, vou às vezes conseguir diminuir meu custo, né? Vou ampliar o meu mercado e isso, consequentemente, melhora o meu resultado, né? Vou ter mais lucro. Então, eu não estou pensando no lucro, mas lá na frente ele é consequência de tudo aquilo que eu desenvolvi, né? Que eu desencadeei ao longo desse processo, né? Isso, efetividade, produtividade e tudo mais vem junto. Sim, então basicamente é o conceito da sustentabilidade juntado, atrelado, adequado ao modelo econômico do capitalismo. Exatamente. O que a gente tem visto em relação ao mercado empresarial é alguns líderes, alguns CEOs, alguns movimentos, né, em prol desse novo capitalismo. O próprio Larry Fink, que é CEO da BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, que hoje tem aproximadamente 7 trilhões de dólares investidos em ativos, já vem desde 2019, se não me engano, foi a primeira carta que ele encaminhou para as empresas em que a BlackRock investe, direcionando para essa questão de investimentos mais sustentáveis, que eles vão olhar no momento de compor a carteira de investimentos para empresas mais sustentáveis, para empresas preocupadas com as mudanças climáticas, preocupadas com os aspectos sociais. A gente vê um movimento aí de CEOs no mundo todo em relação à adequação das suas empresas, das suas práticas, das suas estratégias em prol dos ODS, que é um movimento que caminha junto com o conceito da sustentabilidade. Então, existem alguns movimentos que já se iniciaram para nós construirmos esse modelo econômico do capitalismo de stakeholders. Os ODS, como a gente falou, sempre vem caminhando junto, né? É uma das formas de se implantar a sustentabilidade da empresa, né? Então, e claro que não é só alegrias também, né? Tem algumas críticas, algumas controvérsias com relação ao capitalismo de stakeholders, né? Porque diz que a empresa para ou deixa de visar somente o lucro, né? Para contemplar essas outras situações que a gente comentou. E aí o que pode acontecer é que prevaleça, né, a intenção, o desejo de algum ou outro stakeholder, né? Mas isso tudo é a questão de administrar como que vai ser, porque vai perder competitividade, porque vai perder fatia de mercado, enfim, são situações que são levantadas também, né? Então, por isso que não é dizer que é só alegria, né? Vai dar, é tudo certo, é um mar de rosas, não, né? Mas, independente disso, o capitalismo é a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social também, né? Só que se adaptado aos stakeholders, certamente vai ser melhor ainda, né? Vai gerar resultados muito melhores. Acho que a principal crítica é nesse sentido mesmo, né? De talvez as empresas, do receio de se perder competitividade a curto prazo. Mas o olhar da sustentabilidade, do conceito do capitalismo de stakeholders é a longo prazo mesmo. Médio e longo prazo. Isso,
E aí aqui a gente quer trazer, para finalizar esse nosso podcast, então a gente quer trazer uma frase do Mark Benioff, que é CEO da Salesforce. Ele ressalta que o planeta é o nosso maior stakeholder existente. Então, que nós possamos olhar para o modelo econômico do capitalismo de stakeholders, olhar para a questão de que os recursos naturais são finitos e de que nós precisamos manter, sim, o crescimento econômico, mas prevalecendo a questão de que ele deve ser contínuo, de que deva existir a longo prazo também as mesmas condições de vida, que é basicamente o conceito da sustentabilidade. Exatamente. Acho que é isso. Obrigada por estarem aqui e até mais. É isso aí, fica a reflexão, né? Então, ele veio antes que nós. Até o próximo podcast. Até mais.